ao invés de só copiar, eu ficava assim, mas como é que essa pessoa chegou nessa solução? Que materiais que ela usou? Como que foi esse processo? Isso aqui é uma arte digital? Como foi a construção dessa imagem? E aí eu acho que é um outro pensamento. E não é só você copiar e ver que você consegue, que a sua mão consegue fazer aquilo, mas de você chegar naquele resultado a partir de todo um caminho que aquela pessoa também traçou. Que o principal caminho para você se aprimorar, né, para você aprender e melhorar, é praticar. E no caso de desenho tem uma coisa muito interessante, que eu acho que até difere de muitas das outras artes, que é o seguinte: a maioria da galera que trabalha com desenho hoje foi a criança que desenha na turma do colégio, né? E o que te diferenciava das crianças que não eram a criança que desenha da turma? Era basicamente prática, porque você tem uma afinidade já, você tem um gosto natural, né, uma tendência, você gosta da coisa, você começa no seu primeiro papel que o lápis de cor, você se apaixona, você começa a fazer mais do que as outras crianças, e por isso que o seu desenho do Batman ali, de repente, parece fazer mais sentido do que o boneco só de palito ali da outra criança. É basicamente porque você já gastou mais horas fazendo aquilo. Então eu acho que isso é uma coisa muito curiosa, porque a gente consegue desenhar, a gente consegue fazer arte. Já, cara, deu um papel, um lápis, se no jardim de infância você já tá fazendo. Não sei se as outras artes são bem assim. Você consegue dirigir um filme com 2 anos de idade, né? Eu acho que a gente pode partir desse ponto, Denis, porque é o seguinte, a gente tem um episódio aqui no podcast muito legal sobre dom. Então a gente vai passar do pressuposto de que não é dom. Se você discorda ou tá curioso a respeito, vá assistir o outro episódio. Então assim, não é dom. Já que não é dom, como é que a gente estuda? Então vamos estudar, né? Assim como uma criancinha desenhando Batman. O que a gente pode fazer, aprender, além de só desenhar muito, né? Tem jeitos de melhores ou piores de estudar? O que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, eu vou dizer que pra mim, o meu desenho começou a melhorar muito em 2 momentos, eu acho. Acho que mais anterior, é quando eu copiava muito, então eu gostava de copiar artistas que eu acompanho, né? Gostava muito de ler Sailor Moon, uns mangazinhos assim, desenhava a Turma da Mônica e tal. Acho que esse foi um momento legal. E o outro foi quando eu parei de copiar e comecei a estudar o que essas pessoas estavam fazendo. Ao invés de só copiar, eu ficava assim, mas como é que essa pessoa chegou nessa solução? Que materiais que ela usou? Como que foi esse processo? Isso aqui é uma arte digital? Como foi a construção dessa imagem? E aí eu acho que é um outro pensamento. E não é só você copiar e ver que você consegue, que a sua mão consegue fazer aquilo, mas de você chegar naquele resultado a partir de todo um caminho que aquela pessoa também traçou. Por isso eu acho muito legal ver vídeos de processos dos artistas que a gente acompanha, né, documentários sobre como é a produção daquela pessoa e tal. Vocês acham que é legal isso também? Com certeza. Inclusive, sobre isso de ver processo, uma coisa que eu sempre acho muito impactante, inclusive estava lembrando disso, estava ouvindo hoje, estava malhando, ouvindo o episódio do Rafa, Mário e Pacha de museu, né? Sobre visita no museu, e o Rafa citou o museu lá de Angoulême, mas assim, ver um original de um artista na minha frente, mas assim, aquele original finalzão, porradão. Cara, é muito curioso, porque você olha e fala, cara, tá, é possível fazer isso daqui, né? E aí eu lembrei disso porque é isso que ela falou, mas tem todo um processo até você chegar lá. Vou até voltar no primeiro ponto que ela falou, que é o da cópia. Cara, eu acho que a cópia é um processo fundamental. Geralmente a criança que curte desenhar, em algum momento ela vai se pegar copiando muito vários padrões. Pô, sei lá, ficava copiando não só super-herói, Dragon Ball, tem uma época que era mania, revista de anime, assim. Aí, pô, copiava muito, assim. E, mano, você aprende muito no processo. Na verdade, bem dentro do tema, assim, do podcast de hoje, a cópia, ela é um processo de estudo que não é só no início. Eu acho que a qualquer momento da sua trajetória como pessoa desenhista, a cópia, ela é uma parte importante, mesmo quando você já tem muita experiência, você já sabe tudo de construção, tridimensionalidade, anatomia, perspectiva, tudo, você vai continuar copiando para ir melhorando e reciclando seu estilo, porque o nosso estilo, o desenvolvimento de estilo de um desenhista é basicamente uma colcha de retalhos de tudo que você consome, né? Então ninguém que desenha está inventando a roda, né? Pelo menos não hoje em dia, né? Essa roda já foi inventada
talvez antes da roda. A gente tá aí no eterno ciclo de ver, copiar e em alguns momentos. Hoje é difícil aprimorar alguma coisa, né? Mas, cara, a gente aprende com tudo o que a gente consome. Inclusive, isso é um outro ponto, né? Do estudo de desenho é consumir. E isso acho que para todas as artes também, né? Não existe você querer ser um músico que não ouve música, né? Você querer fazer quadrinhos e você não consome quadrinhos, você querer escrever um romance se você não lê livro, né? Então, consumir a mídia que você quer, com a qual você quer trabalhar, quer se desenvolver, é parte fundamental de estudo também. Não deixa de ser uma técnica, né? Mas, ó, eu tenho um contraponto, uma discordância sobre isso. Sobre a questão da cópia, eu acho ela muito perigosa. Eu concordo com o Denis que realmente ela é uma técnica que até quem tá mais avançado de vez em quando retorna pra ela, mas eu acho ela muito perigosa porque ela é a técnica que talvez dê resultado mais rápido. E por isso ela pode deixar o cara preso nela. Entendeu? É tipo uma areia movediça. Eu conheço muita gente que desenha, tipo assim, há, sei lá, 5, 10 anos, e agora vem pra Inco e fala assim, cara, eu desenho há 10 anos e eu tô parado. Eu não sei o que fazer mais, entendeu? Por quê? Porque ele só copia. A pessoa não consegue observar, mas ela não consegue, às vezes, criar, né? Eu já ouvi muito isso das pessoas. Nossa, eu gosto muito de copiar, de fazer desenho de observação, mas quando eu tenho que criar uma coisa, eu travo. E realmente, concordo nesse aspecto. Cara, essa é a maior dificuldade, eu acho, da galera que chega nos cursos de desenho, é fazer o desenho de cabeça, né, que a gente chama. Mano, a galera pira com isso, é uma dificuldade pra geral. Impressionante. E eu acho que é uma questão dessa muleta da cópia, entendeu? Porque a cópia você vai copiar e você vai ter desenhado um negócio bonito, porque você copiou. E aí você fica, nossa, eu sei desenhar, mas mais ou menos, entendeu? Aí por isso que eu acho que tem essa nuance que a gente tem um podcast, a gente tem como elaborar sobre isso. Que é o seguinte, a cópia é uma ferramenta importantíssima se atrelada a outras. Ela sozinha, ela não sustenta. Perfeito. Entendeu? Ela não sustenta, ela vai em muito pouco tempo chegar bater numa parede, entendeu? Que você não consegue avançar nela. Então a gente tem que falar de cópia, sim, e concordo com o Denis, o tempo todo, né, da carreira, mas ela tem que sempre estar atrelada a outras coisas que são, pelo menos pra mim, muito mais interessantes, até como estudo, porque eu acho cópia chato também, tem isso, do que a cópia em si. E uma delas, por exemplo, que eu acho, e talvez tenha a ver com a minha formação de arquiteto, é desenho de sólido, cara. Eu acho que desenho de sólido é uma parada que, porra, é matadora pra técnica de desenho, assim, é desenhar cubo, caixa, cilindro, sacou? Porque isso vai te preparar pra desenhar um monte de coisa, porque tecnicamente qualquer coisa você pode reduzir a formas básicas, entendeu? O que vocês acham disso? Faz sentido? É uma técnica que vocês usam bastante ou não? Super! Eu acho que é muito importante mesmo. Eu acho que é um jeito legal de você estudar vários aspectos, né? Luz e sombra, profundidade, perspectiva, relação de objetos. E esse jeito de falar para a pessoa, né, que tudo pode ser resumido em algumas formas, é um jeito muito legal de meio que criar essa sinapse, eu acho, sabe, no cérebro, da pessoa entender essa linguagem. E entender que ela não vai ser uma máquina fotográfica, né? Que esse desenho vai passar por todo o corpo dela. E aí sim ela vai entender o que ela tá querendo desenhar e desenvolver. Então eu acho que é super importante, super legal mesmo. Cara, eu concordo, acho que você foi num lugar muito importante, assim, que é, por exemplo, dando como exemplo próprio, eu olhando isso, eu sempre faço, na primeira aula do semestre, né? Eu sempre passo por uma parte dos meus primeiros desenhos. Eu tenho uma parte de quando eu comecei a estudar desenho. E aí tem um monte de desenho ali de 20 anos atrás, mais de 20 anos. Tem alguns que são maravilhosos. Eu falo, esse daqui era cópia. E aí isso é uma coisa importante, você ter noção, porque quando você quando você já tá num determinado nível, a sua cópia fica um desenho que você falou, caralho, você já fez um negócio, ele tá ótimo. E aí, só que o que você não copia, não tá bom, tá ligado? Então você tem que entender que você tem que ter o simancol de olhar e falar, beleza, eu tenho que fazer isso aqui, chegar nesse lugar, sacou? O desenho que eu faço sozinho tem que chegar nesse lugar. E aí entra todo esse processo, que é, mano, isso das figuras geométricas, nos meus cursos de desenho, desde a época que era desenho básico e tal, o curso, ele é basicamente, a primeira aula chama forma e tridimensionalidade, sacou? Tipo, a primeira coisa que você tem que aprender a desenhar bem é uma caixa, tá ligado? Se você conseguir desenhar uma caixa sobre vários ângulos, entender fizer um bom estudo da forma, né, usar cilindros, esferas, paralelepípedos, cubos, mano, com isso, se você de repente não sabe desenhar um corpo humano, porque tem muitos detalhes, tem muitas coisas. Sair com uma linha, um papel em branco, sair fazendo um desenho pronto, não existe, né? Então, por baixo de tudo, mas se você sabe desenhar um
uma caixa de fósforo, uma bola de gude e um pedaço de canudo, você pode ir juntando isso tudo para criar uma forma mais complexa, né? Consegue partir do simples para o complexo. E ter esse entendimento e desenvolver essa visão espacial eu acho que o principal passo para você conseguir desenvolver desenhos mais complexos por conta própria, né? Eu acho que uma analogia boa, se a gente pensar quando a pessoa está aprendendo a escrever, primeiro, muitas vezes ela aprende o alfabeto. Então, ela aprende a desenhar as letras para depois juntar e começar a escrever palavras e depois frases e textos, né? Então, eu acho que não dá para a pessoa começar do nada a desenhar qualquer coisa. Realmente é muito difícil. Mas se ela foi pegando essas letras, que seriam as formas, né? É bem legal também. Eu achei essa analogia fantástica e dá pra gente aplicar a mesma coisa pra música, né? Porque a gente começa aprendendo as notas e depois os acordes e isso meio que são as partes do quebra-cabeça que você junta pra montar a música que você vai tocar e tudo mais. Porque eu falo muito na turma de ateliê justamente sobre isso, né? Porque os exercícios de ateliê costumam ser exercícios complexos. O desenho resultante é um desenho complexo. Mas eu sempre falo, um desenho complexo nada mais é do que um monte de desenho simples um em cima do outro, entendeu? Se você consegue quebrar esse desenho em várias partes menores, é quase como matemática, né? Você vai reduzir ao menor, como é que é o nome? Menor denominador comum. MD. E você vai chegar num desenho que são caixas, maluco. Qualquer desenho que você faça, você consegue ir quebrando ele até ele chegar em cubos, cilindros, e aí são várias camadas até ele se tornando um desenho mais complexo. Mas se você não sabe fazer essa camada de baixo, a camada, né, de base, você vai ter um desenho que ele vai ser meio mequetrefe, assim, meio caído, né? Porque ele não tem a estrutura por baixo. E acho que é isso. Se você quer começar a desenhar, se você quer estudar desenho, e ter um desenho realmente sólido, agora para analogia de arquitetura, estudar base, estudar fundamentos. Não é à toa que não é fundamentos, né? Fundamentos, a palavra fundamento, a palavra fundações, né, da arquitetura e do desenho, tem a raiz idêntica por um motivo, né? É o que tá por baixo para que a coisa cresça sólida por cima, né? E isso dos blocos, cara, é uma expansão da mente, assim, quando você entende que é não só ir somando formas básicas, mas também subtrair. É você ter um bloco onde você vai esculpir. Isso é muito útil, por exemplo, para trabalhar com perspectiva, porque não vamos entrar no assunto perspectiva aqui, né? Quando você está estudando aquela questão de linha do horizonte, ponto de fuga, você fazer um bloco na perspectiva é relativamente simples, né? Não é difícil quando você tem entendimento, que inclusive aí vou até puxar com um outro assunto que eu gostaria de entrar. Mas aí você bota um bloco e vai esculpindo ele, vai transformando ele no que você precisa, seja um prédio, seja um carro, seja uma pessoa.